Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre a ciência de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É sempre uma gratidão e uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, aprendendo também com todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, e dando continuidade aqui, né, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva. Essa semana, os mentores separaram uma lição muito especial e acredito que até muito fácil para nós, né? E esse fácil é brincadeira, na verdade, da dificuldade que a gente tem em estar desenvolvendo esse assunto que a gente vai comentar hoje. A lição que caiu para nós é a lição número 103, Esperar e Alcançar, baseada numa passagem de Paulo, que está em Hebreus capítulo 6, versículo 15, onde o apóstolo diz assim: "E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa." Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura, né, do texto e depois alguns comentários sobre alguns trechos da lição. Então, Emmanuel começa dizendo assim: "A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênção, o dever cumprido, a consciência identificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar seus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor dos seus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito. Não chore perdendo os minutos, nem maldigas as dificuldades. Aguarda as surpresas do tempo. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem que todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras dos apóstolos dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Então fica claro aqui nessa mensagem, né, que Paulo nos traz e que Emmanuel ele nos traduz assim perfeitamente sobre a importância da paciência nas nossas atividades, nas nossas ações, no nosso comportamento no dia de hoje. E por que eu comentei que é uma coisa difícil da gente estar desenvolvendo? Porque principalmente hoje, com a situação, com o mundo, né, material como ele está, as resoluções hoje elas são muito mais rápidas, né, as informações elas são mais abrangentes e chegam até nós de uma maneira mais rápida e em qualquer parte da onde nós estivermos. Então, do mesmo jeito, a gente gostaria que essas soluções, principalmente para os nossos problemas, para os nossos desafios, elas também compartilhassem dessa rapidez, que as coisas fossem resolvidas da melhor maneira possível, da forma mais rápida que poderia se fazer. E não bem assim. A gente vai entender que para as coisas na nossa vida tomarem, digamos assim, forma, é necessário um tempo de construção, um tempo, digamos assim, de desenvolvimento daquilo, para que um dia aquilo tome forma. Eu sempre comparo isso à construção de um edifício. A imagem não é minha, eu assisti isso numa palestra, mas eu acho que vale a pena, e ela casa muito com o tema, né? As coisas hoje, elas não são, por mais que a gente tenha aquela impressão de que as coisas na nossa vida, elas são muito rápidas, existe um processo. E o interessante é que esse processo, né, e que parte, né, esse processo, ele começa a partir de um desejo nosso. Esse desejo nosso, se a gente for ver, como o Emmanuel explica no começo da lição, ele faz parte de qualquer criatura viva no universo. Não pertence só a mim, não pertence só a você quem está assistindo, ou à nossa família. Todos esses seres, né, todos os seres que compartilham o universo, têm os mesmos desejos, como aqui Emmanuel fala no começo da nossa lição, onde ele fala que a esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas.
O anseio dos patriarcas na antiguidade é análogo aos homens modernos, quer dizer, não tem diferença do tempo onde estávamos lá atrás, no tempo, por exemplo, mais medieval, na Idade Média, ou como agora, os desejos, as vontades são as mesmas, como Emmanuel descreve aqui na lição. O lar coroado de bênção, o dever cumprido, a consciência identificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Então, esses desejos fazem parte da nossa alma desde que nós adquirimos a consciência da nossa existência, do nosso discernimento. Então, a gente tem essa vontade, tem o desejo, e isso vibra em nós. Porém, para a gente alcançar tudo isso, são necessários que passamos por etapas, para que isso possa se desenvolver, tomar forma, até que a gente possa alcançar todas essas bênçãos que Emmanuel aqui está nos falando. E esses processos, como eu estava falando antes, a imagem que eu tenho é sempre a construção, por exemplo, de um edifício. Quando a gente vai ver, por exemplo, por mais hoje que a construção desse edifício nos dê a impressão de ele ser muito rápido, às vezes a gente está passando por um local, a gente vê lá a placa lá que está sendo construído um edifício, e depois a gente passa tempos depois, o edifício já está pronto. São necessárias etapas, é um processo, existe uma sequência ali. Né? Por exemplo, o terreno é escolhido, o terreno ele é nivelado, ele é limpo, são construídas pilastras de sustentação para aquele edifício, para que quando vier as chuvas, as tempestades, aquele edifício não caia. Aí vai, de tijolo em tijolo, ele vai tomando a forma até que ele se torna pronto, até que ele se torna um edifício por completo. E quando a gente vai analisar, existe uma certa sequência nisso. O edifício, por exemplo, ele não começa da cobertura, ele começa da sua base. E muitos dos nossos desejos, dos nossos anseios, para que eles se tornem verdade na nossa vida, eles começam de uma base, começam de um primeiro trabalho, de uma ação nossa. E a partir daí a gente vai, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, desenvolvendo isso. Porém, isso leva um tempo. Isso não é do dia para o outro. Às vezes mais, às vezes menos. E aí é onde entra a paciência. A paciência nos ajuda a compreender que existe um tempo, que nada na natureza e, por sequência, na nossa vida, nada dá saltos, tudo obedece a esse espírito de sequência, tudo existe um processo e existe, digamos assim, etapas, passos a ser dados, e não dá para a gente antecipar, a gente pular esses passos. Eles têm que ser obedecidos. Essa sequência tem que ser obedecida para aquilo que a gente quer alcançar possa chegar na nossa mão no tempo devido, na ocasião certa, da melhor maneira possível, para que a gente possa usufruir disso da melhor maneira possível. Esse é o nosso objetivo. E a paciência nos ajuda justamente durante esse trabalho, durante essas ações que nós estamos fazendo, respeitar esse tempo, né, e continuar persistindo no nosso objetivo. Continuando aqui a lição, depois, Emmanuel vem falando, né? Contudo, esperar significa sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta se faz o imperativo, o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. Essa parte da esperança não é inação é muito interessante, porque quando a gente fala sobre, para qualquer pessoa, às vezes para nós mesmos, sobre paciência, muitas pessoas vão entender que a paciência é você ficar sentado esperando as coisas acontecer. E não é bem isso, como está escrito na lição. A esperança não é inação. A gente precisa estar agindo, a gente precisa estar trabalhando. Eu sempre comparo muito essa parte em relação a, por exemplo, hoje a procura de um emprego. Por mais que de repente hoje eu queira, por exemplo, mudar de emprego, ou preciso de um emprego novo, não basta eu fazer a minha oração e dizer, Pai, Deus, me ajuda a conseguir esse emprego e ficar sentado no sofá da sala de perna cruzada esperando as coisas acontecerem caindo do céu. Não vai. É necessário uma ação minha, é necessário um trabalho meu. Mesmo hoje que seja diferente, como antigamente, que a gente não vai lá na porta da empresa, bate na porta e vai lá entregar o nosso currículo, hoje a gente faz tudo pela internet. Então, a gente vai lá, prepara o nosso currículo pela internet, a gente faz cursos, se necessário uma especialização para aquela vaga que a gente está buscando, a gente vai atrás dessa especialização. A gente procura amigos e para que esses amigos possam indicar, né, ou levar o nosso currículo para as empresas onde eles trabalham. É assim que funciona. A partir dessa movimentação, desse trabalho que a gente faz, é que aí
não só a gente movimenta essa energia, né, e vai e diz para o universo que nós estamos buscando aquilo, né, que no nosso caso do exemplo do emprego, que nós estamos buscando o emprego, e a gente não só tem a ajuda da espiritualidade, né, que está ao nosso lado, e aí a gente, junto com as nossas orações, e junto com esse nosso esforço de estar ali movimentando essas energias, indo atrás dos nossos objetivos, a espiritualidade não só vai ajudar, vai inspirar, né, o melhor caminho, a melhor maneira para alcançar aquele objetivo, e a gente vai ter a força necessária, né, para que a gente possa continuar nesse nosso trabalho rumo a esse objetivo que nós estamos querendo, que é a nossa busca. E a paciência ela vai nos ajudar a compreender todo esse processo que é necessário, que existem essas etapas, do eu querer ir, do que eu querer aquele objetivo, de eu fazer o meu trabalho para alcançar aquele objetivo, do tempo que é necessário para aquilo ir tomando forma e chegar na minha vida, para que um dia eu possa estar, digamos assim, possa aproveitar isso da melhor maneira possível, para que, como o apóstolo aqui fala, que eu possa alcançar definitivamente esse meu objetivo. Então, a paciência ela vai nos ajudar nisso. E uma outra coisa que a paciência nos ajuda muito é na próxima frase, onde ele fala que, assim, a paciência traduz obstinação pacífica na obra que propomos nos realizar. Porque muitas vezes a gente tem vontade tanto daquilo, e a gente quer tanto, que a gente não mede esforços para conseguir aquilo. E nesse não medir esforços, muitas vezes a gente acaba prejudicando o próximo. Porque a gente anda de espada e escudo na mão, todo armado, e a gente vai destruindo e ferindo a tudo e a todos com a desculpa de alcançarmos aquele objetivo. A gente se deixa levar pelo egoísmo, é meu, é do jeito que eu quero, e vai ser no tempo que eu acho que é, e eu não vou medir esforços para alcançar isso. Só que nesse não medir esforços, muitas vezes eu prejudico as pessoas à minha volta. Às vezes eu prejudico a mim mesmo sem saber. E a paciência justamente é esse trabalho de uma forma pacífica, em paz comigo mesmo, em paz com a minha consciência, de que eu estou dando o meu melhor. Se eu estou dando o meu melhor, aquilo que eu estou buscando vai vir no seu tempo certo. Eu não preciso ferir, eu não preciso machucar, eu não preciso prejudicar ninguém. Basta eu estar fazendo o meu trabalho com a consciência, com o meu coração de que eu estou fazendo bem, e a paz comigo mesmo. Que isso vai me ajudar a conseguir alcançar aquilo que eu estou buscando da melhor maneira possível, sem perder o meu equilíbrio. Que isso é muito importante. Quando eu perco o meu equilíbrio, seja por qual motivo que for, e eu vou perder esse discernimento e essa paz dentro de mim, e eu vou fazer qualquer coisa para alcançar aquilo que eu queira. E nesse fazer qualquer coisa, eu prejudico o próximo e às vezes eu antecipo, né? Eu queimo essas etapas, né? Principalmente porque a gente se deixa levar pela ansiedade, e a gente vai falar um pouco sobre isso no final, e a gente acaba queimando essas etapas, e aquilo às vezes que a gente está querendo, às vezes até chega na nossa mão, mas chega antes de eu estar preparado para aquilo. E aí eu não aproveito aquilo da melhor maneira possível. Ou talvez aquilo que eu estava buscando, se eu tivesse esperado mais um pouco, eu ia entender que não era exatamente o necessário, ou aquilo não seria benéfico para mim. Mas como eu queimei etapas, aquilo chegou até mim. E agora eu estou com aquele problema na mão e eu não tenho como eu me livrar dele. Então, às vezes, são coisas que a gente não para pensar, e a paciência ela nos ajuda justamente nisso, nesse discernimento para que a gente tenha, para que a gente saiba esperar, e durante esse tempo da espera, a gente tenha esse discernimento sobre aquilo que eu estou buscando, se realmente vai me fazer bem, se vai fazer bem para as outras pessoas, se realmente é importante para mim, se é uma coisa boa que vai trazer um crescimento para mim. Às vezes é necessário esse discernimento, esse pensamento, né, esse esclarecimento sobre essa situação. Então, a paciência nos ajuda justamente nisso, nessa busca, mas nessa busca com paz, nessa busca com a certeza de que você vai alcançar, como disse Jesus lá naquela outra passagem, buscar e achareis. Então, o que a gente está buscando, a gente vai alcançar. Agora, quando, de que forma, como é que vai depender do nosso trabalho, do nosso livre-arbítrio, de como as coisas à nossa volta estarem acontecendo. E a paciência vai nos ajudar justamente a compreender e a trabalhar isso de uma melhor maneira possível. Aí, continuando aqui na lição, Emmanuel vem falar assim, se pretendes materializar seus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como única porta aberta para a vitória. Aí tem um trecho muito interessante, onde ele fala assim,
Há sofrimento em seus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor dos teus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito, não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Isso é muito importante porque durante esse trabalho, dessa movimentação que nós estamos fazendo para buscar aquilo que nós queremos na nossa vida, seja algo de material, seja algo de espiritual, a nossa própria evolução, existe, durante essas etapas, durante esse processo, no nosso caminho vai se deparar muitas vezes sentimentos como esses que Emmanuel aqui descreve na lição, como a ingratidão, como a dor, como a infelicidade, né, como a ingratidão. A gente vai lidar com esses sentimentos, eles vão bater na nossa porta, até porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, esses sentimentos, eles estão ao nosso redor a todo instante. Então, vai chegar durante essa nossa trajetória, esses sentimentos, eles vão bater na nossa porta. E o que a gente deve fazer quando isso acontecer? Aí entra uma coisa muito importante que também nos ajuda a conquistar o que nós estamos ali querendo, que é a persistência. Porque quando esses sentimentos adentram, às vezes, a nossa vida e a gente se deixa levar por eles, muitas vezes a gente desiste daquilo que a gente estava buscando. E a gente desiste porque, às vezes, algo que a gente sente que é muito pesado, que a gente não vai conseguir lidar com isso, e também porque, muitas vezes, aquilo que a gente está buscando, a gente não está vendo ainda aos nossos olhos físicos aquilo tomar forma. Então, a gente acaba desistindo. Só que aí, quando a gente desiste, além de a gente não alcançar aquilo que a gente está buscando, todo o trabalho que a gente fez até agora, a gente acaba perdendo. Não vou dizer que a gente joga na lata do lixo, porque a gente adquiriu experiências ali. Mas o verdadeiro objetivo pelo qual nós estávamos lutando, a gente acaba desistindo e a gente acaba perdendo aquilo que nós estávamos ali propostos a buscar. Então, a persistência nos ajuda justamente nesse momento para que a gente lide com essas situações de uma melhor maneira e nos momentos mais difíceis a gente não desista. Porque, como aqui Emmanuel fala, se cada dia é nova sombra, cada dia é nova luz. O mundo está sempre girando. Hoje, esses sentimentos podem ser eles que batam à minha porta. A dor, o sofrimento, a ingratidão. Mas amanhã eu já vou me sentir mais alegre. Amanhã eu vou sentir mais tranquilo, mais confiante, mais esperançoso. Porque o mundo está sempre girando e as situações elas estão sempre se movimentando. Então, nem a alegria nossa pelo nosso estágio de mundo de provas e expiações, ela é durável, ela é para sempre, como a tristeza também não é. A gente está movimentando essas energias, está movimentando esses sentimentos sempre durante a nossa vida. Há momentos onde vamos estar felizes e há momentos onde vamos estar mais tristes. O objetivo é, nesses momentos mais difíceis, a gente não desistir, porque é o caminho mais fácil. Como a gente não vê solução e a gente se sente muito pesaroso com o trabalho, com as coisas que estão acontecendo, a gente desiste. E aí a gente não alcança aquilo que a gente estava buscando. Então, percebam, olha quanta coisa a gente consegue adquirir nesse processo, nessa vivência que a gente tem, até a gente alcançar aquilo que nós estamos buscando. A gente vai, tem aquele desejo, a gente trabalha por aquilo, para alcançar aquilo, e esse trabalho vai nos dar vivências, experiências, discernimento. Nos momentos difíceis, a gente vai precisar desenvolver essa persistência para a gente não desistir, e a paciência vai me ajudar a entender tudo isso, que tudo isso leva um tempo, e de que mais cedo ou mais tarde eu vou alcançar aquilo que eu estou buscando, com paz de espírito, com paz na consciência, dando o melhor que eu posso, de acordo com o que está ao meu alcance, de acordo com o meu momento evolutivo. Esse é o objetivo. Então, olha quanta coisa a gente desenvolve e olha quanta coisa a gente aprende. O problema é que para a gente ter esse discernimento de tudo é complicado, principalmente quando a gente está envolvido e quando sentimentos nossos estão envolvidos nisso. É difícil a gente ter essa compreensão. Quando a dor, como ele mesmo fala, visita o nosso espírito, somos nós que estamos sofrendo, é difícil a gente ter essa compreensão, a gente colocar isso em prática. Mas é isso que o Espiritismo e os mentores nos ajudam. É o que está à nossa volta, é o nosso momento. Então, a gente não deve dar ouvidos à desistência, a gente deve dar ouvidos à persistência para que a gente não possa desistir. E para terminar, a gente vai aqui falar sobre uma coisa muito importante, como eu até comentei rapidamente durante a lição, onde Emmanuel termina a lição falando assim: esperando com paciência, alcançaremos a promessa.
Não te esqueças que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Esse não te esqueças do que o êxito seguro não é de quem o assalta, muitas vezes são casos onde a gente se deixa levar, talvez, se não é o maior mal, mas é um dos maiores males que a gente tem que lidar na nossa vida, no nosso dia a dia, que é a ansiedade, que é totalmente ao contrário da paciência, eles são opostos. A ansiedade é quando eu não tenho essa paciência, não tenho essa sabedoria de esperar esse tempo que é necessário para aquilo que eu estou buscando tomar forma, e eu vou lá e tomo atitudes e decisões precipitadas. O que acontece de tomar atitudes e decisões precipitadas, além de eu estar queimando aquelas etapas da qual a gente está falando, que às vezes elas são necessárias pelo qual a gente passa, muitas vezes, quando a gente se deixa levar por ansiedade, cai um pouco naquilo que a gente comentou antes, da gente ferir o próximo, da gente magoar nós mesmos, e muitas vezes causar dor através dessa ansiedade, e a gente perceber que, às vezes, aquilo que eu estava buscando não era exatamente aquilo que eu achava que era. Ou quando aquilo chega na minha mão e eu finalmente consigo, eu vejo que mas não era exatamente isso que eu estava pensando. Mas não era assim que eu imaginava que seria. Porque a gente antecipou, a gente queimou etapas, a gente achou que aquilo era certo e tinha sim um tempo para aquilo se tornar verdade na nossa vida, mas como a gente antecipou aquilo, a gente acabou, digamos assim, aquilo chegou para a gente de uma outra maneira, de uma outra forma, que a gente tinha um discernimento, tinha uma ideia sobre aquilo e na verdade não é. E tudo isso foi por causa da ansiedade, que a gente se deixou levar por ela. Eu acho que eu já tive a oportunidade de dizer, não sei se aqui durante as lições do Fonte Viva ou em alguma lição do Evangelho, quando eu entrei uma vez a uma casa espírita, eu peguei essas mensagens que geralmente ficam na porta, e aí eu lembro que ele falava, a mensagem era mais ou menos assim, que ela falava que quando nos momentos difíceis que a gente não souber qual decisão tomar, que a paciência ela seja a nossa melhor conselheira, que em momentos onde existam nós na nossa vida, que a gente evite pegar a tesoura, porque a tesoura ela dilacera e corta. E a ansiedade é justamente essa tesoura. A gente não tem a paciência para que aquele nó na nossa vida ele se desfaça naturalmente, ou a gente vai lá devagarinho desatando esse nó. A gente quer resolver logo, então a gente pega a tesoura e manda ver, e corta. Só que nesse cortar, geralmente traz tristezas, traz amarguras, traz decepções, traz dor, traz sofrimento, porque justamente a gente não teve a sabedoria, não teve a paciência de esperar esse tempo que era necessário. Então a gente foi lá e cortou. E às vezes não precisava nem tomar nenhuma decisão. Às vezes, muitos nós na nossa vida, eles se desfazem sem a gente colocar a mão. A própria vida, o nosso próprio dia a dia, a nossa própria movimentação vai fazer com que aquele nó ele se desfaça naturalmente, sem a gente colocar a mão, sem a gente prejudicar nem a nós e nem ao próximo. Então, que a gente evite, principalmente nos momentos de ansiedade, porque eles vão bater a nossa porta, do mesmo jeito que a ingratidão e a dor e tantas dificuldades elas batam a nossa porta, a ansiedade também vai bater. Então, nesses momentos, que a gente consiga não se deixar levar por ela, que a gente consiga manter o equilíbrio nesses momentos mais difíceis, porque se a gente for levar por ela, muitas vezes a gente vai acabar se prejudicando, talvez não agora, mas no futuro. Né? E quantas vezes, quantas situações que a gente toma uma decisão, a gente faz uma escolha que minutos depois ou momentos depois a gente põe na mão, na cabeça e faz assim, o que foi que eu fiz? Quantas vezes a gente não passou por isso na nossa vida? Se a gente tivesse tido um pouquinho só de paciência, né, como a mensagem fala, né, se a gente tivesse se deixado levar por um instante pela paciência, aquilo teria sido evitado. E muitos problemas dos quais eu estou passando hoje, se eu tivesse tido um pouquinho de paciência, talvez hoje eu estaria num momento mais equilibrado. Eu não estaria precisando passar por isso. Mas eu estou passando porque eu me deixei levar pela ansiedade. Uma coisa antes da gente terminar, e é importante, e isso serve para nós e para as pessoas à nossa volta, quando a gente fala desses processos, né, para que aquilo que a gente está buscando tome forma, esses processos também fazem parte de nós e do nosso próximo. Porque muitas vezes a gente julga e diz e se pergunta por que o próximo, aquele ente querido, continua tendo aquelas atitudes, continua fazendo aquelas escolhas, continuam tendo tais comportamentos. É o processo dele, é o tempo dele, como nós tivemos o nosso. Se nós estamos num processo hoje um pouquinho melhor,
Então, é como Jesus disse, graças a Deus, hoje houve salvação nessa casa. Por próximo, que ainda não está nesse momento ainda, a gente não pode fazer o julgamento porque é o tempo dele. Do mesmo jeito que a gente tem que ter a paciência para que a gente alcance os nossos objetivos, a gente tem que usar a paciência também para entender o tempo que o próximo leva para ele poder adquirir o discernimento dele, para que ele possa tomar decisões, escolhas melhores. Todos nós temos esse tempo. E não adianta a gente querer antecipar, porque a gente vai querer antecipar e vai cair no que nós estamos fazendo. A gente vai estar queimando etapas, quando chegar lá na frente, ele vai voltar para trás, porque não era o momento dele ainda. Então é necessário a gente respeitar isso também. E isso vale para nós que estamos encarnados, para os nossos entes queridos e para os desencarnados também. A gente compreender que existe, cada um tem o seu tempo. E esse tempo precisa ser respeitado. São etapas pelo qual todos nós precisamos passar. Uns levam mais tempo, outros levam menos tempo. O que a gente pode fazer é, como foi dito lá na outra lição passada, da gente nos usarmos como exemplo. Se nós estamos numa situação um pouquinho melhor, não só com as nossas palavras, mas principalmente com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, que a gente vai causando essa reflexão na pessoa e ela, por ela mesma, vai desenvolver esse discernimento e ela, a partir de um momento, ela vai conseguir fazer escolhas melhores para a vida dela. Cada um tem seu tempo. Ela, na cabeça dela, ainda ela está tendo benefícios com aquilo que ela está fazendo. Vai chegar um momento que ela vai perceber que os benefícios que ela está tendo hoje, os prejuízos no dia da manhã serão muito maiores do que os benefícios que ela está tendo hoje. E aos poucos ela vai começar a fazer a mudança dela. O que cabe a nós aqui é usar a compreensão e principalmente a paciência para que a gente entenda e compreenda que é o momento de cada um. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. Acho que fica para nós essa semana a vivência para que a gente possa estar analisando, né, como nós estamos lidando com a paciência em relação a nós mesmos e com o nosso próximo, como ela pode nos ajudar no relacionamento com as pessoas e no nosso processo, né, para alcançar aquilo que nós estamos buscando. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada, muito equilibrada a todos, e que Deus possa nos permitir que estejamos juntos semana que vem mais uma vez. Até lá, então. Que assim seja, graças a Deus.